Deixa eu te pedir uma opinião. É, eu vi no podcast da Ana Beatriz Barbosa que ela fez uma pesquisa e tomou conhecimento que estão querendo acabar com os hospitais Sim, psiquiátricos, a né? gente até falou disso lá. Numa mesma corrente, existe um grupo que defende que os pedófilos são doentes, né? Que eles têm uma patologia cerebral. Logo, se eles sofressem alguma medida da justiça ou uma medida da polícia que enseja de prisão, eles não sofreriam prisão, e sim uma medida de segurança. Qual a tua opinião sobre as pessoas que querem tratar o pedófilo como um doente psicológico? E aqui eu vou começar a fazer algumas definições, alguns esclarecimentos. Pedofilia, o transtorno pedofílico, na verdade, ele é diagnosticado por um médico, por psiquiatras, entendeu? Consta lá no CID. O que acontece? Nem então, pela medicina, é efetivamente um transtorno, é uma doença. Só que quando a gente diz que é doença, você não está afirmando que ele é um pobre coitado que merece que a gente passe a mão na cabeça, coloque no colo que ele não sabe o que faz. E isso não tem implicação direta com a questão da imputabilidade. Ele tem consciência e vontade sobre os atos praticados. Mas vamos fazer uma outra definição primeiro. Então, assim, não necessariamente todos que abusam sexualmente de crianças são. Então, existe o transtorno pedofílico. Ponto. Segundo uma pesquisa que foi feita num presídio de criminosos sexuais em São Paulo, o percentual que estava lá já sentenciado, condenado, que era realmente portador do transtorno, era mínima. Então, a maioria dos agressores sexuais não são portadores de qualquer transtorno. Ponto. Então, o transtorno existe, quem diz isso é a medicina. Se a gente concorda ou não é outra história. A medicina afirma. Ponto. A maioria dos agressores sexuais não é portador de qualquer transtorno. Então, assim, todo agressor sexual de criança é portador do transtorno pedofílico? Não. Só um percentual é. Vou tentar fazer uma comparação. É como se a gente tivesse o cleptomaníaco, que é a pessoa que tem, entre aspas, um diagnóstico naquele sentido. Então, todas as pessoas que praticam crimes patrimoniais, furto, roubo, é cleptomaníaco? Não. E voltando para quem é portador do transtorno, eles têm consciência e vontade. Então tem que ser aplicado pena e não medida de segurança. A questão que a gente pode até levantar, que merece, sim, um olhar de estudiosos, e não é porque o que eu acho muito ruim, Rômulo, quando a gente tem assuntos extremamente caros para a nossa sociedade, a gente vai, convida às vezes para uma mesa diversas pessoas que não entendem absolutamente nada do assunto para dar opinião no sentido de, eu acho que. E aí eu faço a seguinte comparação: se você tivesse que fazer um transplante de coração ou viajar de avião, tu vai escolher um piloto para pilotar o avião ou tu vai escolher teu brother aí? Pô, Rafa é meu amigão, gosto do Rafa pra caramba, confio no Rafa. Mas o Rafa não sabe pilotar um avião nem fazer um transplante de coração. Eu, se tivesse a possibilidade, eu ia querer escolher o melhor do mundo. Sim. Entendeu? Então, assim, eu não ia querer ter alguém que eu não tivesse certeza. Então, para esses assuntos, a gente precisa principalmente das pessoas que estão na ponta, que sabem efetivamente qual é o problema que a gente precisa combater. Então, assim, eles têm consciência e vontade sobre o ato praticado. Agora, o que a gente precisa discutir numa discussão madura, sem paixões, é: só a prisão resolve? Será que a gente não deveria fazer também um tratamento? E aí, quando eu falo tratamento, também falo com muito cuidado, porque tem determinadas palavras: doença, tratamento, que remetem ao fato de pessoa que precisa de cuidado. E aí é um cuidado não por ele, agressor. Mas será que, se você agrupar agressores sexuais num presídio, sem qualquer tipo de manejo adequado, e aqui eu não estou fazendo afirmações, eu estou levantando dúvidas. Será que, se a gente fizer esse agrupamento de agressores sexuais contumazes,
sem qualquer tipo de manejo, será que quando eles saírem, o problema está resolvido? Será que essa discussão compete só e somente à segurança pública? Será que não é uma questão multidisciplinar que tem que ser ouvida, que tem que ser levada? E aí, reforço, porque muita gente fala assim, é um absurdo gastar dinheiro do Estado para... E aí eu não vou usar a palavra recuperar, porque para mim eles não têm qualquer recuperação. Se você me perguntar assim, se pode, se não pode, se nosso sistema jurídico permite, não permite, sem querer entrar nessa celeuma, Paula, qual é a medida? Para mim, prisão perpétua. Por quê? Porque eles fazem desde sempre para sempre. E eu digo isso com base em quê? Inúmeros agressores que são presos mais de uma vez. Inúmeros agressores que fazem rastro de destruição. Pessoas que muitas vezes me procuram em rede social que falam, Paula, essa pessoa que vocês prenderam já fazia isso há 10 anos atrás. Tem outros irmãos que passaram pela mesma situação. Tem outros primos que passaram pela mesma situação. A história é repetitiva.